Exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte: uma placa metálica circular com 1 metro de raio está colocada com o centro na origem do plano XY e é aquecida de modo que a temperatura em um ponto XY é dada por essa expressão aqui, ó. A minha T de XY, ela é 16x ao quadrado mais 24x mais 40y ao quadrado, onde x e y estão em metros e a temperatura T é dada em graus Celsius. Determinar a maior e a menor temperatura na placa. Bom, solução, né? Observe que a placa ela pode ser vista como um conjunto compacto, né? Conjunto K, formado pelos pares x, y, pertencente ao R2, tal que x2 mais y2 é menor ou igual que 1. A sua função t, ela é uma função contínua no conjunto limitado e fechado K, e com isso nós temos a garantia, né, de que existe um máximo e um mínimo em K, e vamos seguir o seguinte roteiro para determinar esses valores máximo e mínimo. Bom, primeira etapa: encontrar os pontos críticos no interior do conjunto K. Então, observe que os pontos críticos, eles são as soluções desse sistema, ou seja, eu vou pegar o gradiente de T e igualar ele ao vetor nulo, né? Dessa forma, nós temos que T de x, a derivada de T com relação a x, é igual a zero, por um lado. Por outro, ela é 32x mais 24. A derivada de T com relação a y, por um lado, é igual a zero, por outro, é 80 vezes y. Bom, eu preciso resolver esse sistema, né? E das equações 1 e 2, nós tiramos que x é igual a menos 3 sobre 4 e y é igual a zero, respectivamente, né? Desta forma, temos que P1, ou seja, o ponto menos 3 sobre 4, 0, é o único ponto crítico de T, no interior de K, e para classificá-lo, observe o seguinte: a segunda derivada de T com relação a x, aplicada nesse ponto P1, ela é igual a 32. A segunda derivada de T com relação a x e depois com relação a y, ou seja, a derivada mista aplicada no ponto P1, ela é igual a zero. E a segunda derivada de T com relação a y, aplicada no ponto P1, isso é igual a 80. Bom, de modo que a nossa segunda derivada em x aplicada em P1, ela é positiva. Esse D aplicado em P1 é igual à segunda derivada de T com relação a x, aplicada em P1, vezes a segunda derivada de T com relação a y, aplicada em P1, menos a derivada mista txy aplicada em P1 ao quadrado. Isso dá 2.560, que por sua vez é positivo, e utilizando o teste da segunda derivada, isso mostra para a gente que P1 ele é um ponto de mínimo local. Ok. Bom, etapa 2. Análise de T na fronteira do conjunto K, né? Já analisamos na etapa 1 os pontos interiores, agora vamos analisar na fronteira de K. Observe que K é uma circunferência, né? x2 mais y2 igual a 1, cujos pontos em coordenadas polares eu posso interpretá-los como sendo x igual a cosseno de θ, y igual a seno de θ, com θ variando de 0 a 2π. Bom, eu observo o seguinte: fazendo essa substituição, né, na minha função t, eu construo uma função g, que só depende de θ, e ela, por sua vez, ela é igual a 16 mais 24 cosseno de θ, mais 24 seno ao quadrado de θ, com θ variando de 0 a 2π. Os pontos críticos de g, no intervalo aberto de 0 a 2π, são as soluções dessa equação. G' de θ é 24 seno de θ, mais 48 seno de θ, cosseno de θ. Colocando 24 seno de θ em evidência, isso é 24 seno de θ vezes 1 menos 2 vezes o cosseno de θ, e isso eu quero que seja igual a zero. Bom, trabalhar com essa expressão
é equivalente a buscar as seguintes soluções dos termos seno de θ igual a zero ou cosseno de θ igual a 1/2. Isso fornece as seguintes soluções. θ1 igual a π, θ2 igual a π sobre 3, θ3 igual a 5π sobre 3, que produzem os seguintes pontos. P2, que é o ponto menos 1, 0. P3, que é o ponto 1/2 raiz de 3 sobre 2. E P4, que é o ponto 1/2 menos raiz de 3 sobre 2, respectivamente. Ok. Bom, agora eu preciso avaliar, né, a minha função t nesses pontos encontrados. Observe o seguinte, a t aplicada em P2, ela foi igual a menos 8. A t em P3 e a t aplicada no ponto P4, isso deu 46. Bom, além disso, note o seguinte, g aplicada nos extremos do intervalo com θ variando de 0 a 2π, g de 0 é a mesma coisa que g de 2π, isso é t aplicado no ponto 1, 0, que deu 24, também deve ser considerado. E no ponto crítico P1, a minha t, quando eu apliquei ela no ponto P1, obtive como resultado menos 9. Então, esses são os valores que nós obtivemos para os pontos encontrados nas etapas 1 e 2. E com isso, nós temos o seguinte, a temperatura mais baixa é de menos 9 graus Celsius e ocorre no ponto P1, ou seja, menos 340. E esse ponto ele está no interior da placa. E a mais alta, a temperatura mais alta, é de 46 graus Celsius e ocorre nos pontos P3, que é igual a 1/2 raiz de 3 sobre 2, e P4, que é igual a 1/2 menos raiz de 3 sobre 2. E esses pontos, eles acontecem na fronteira ou na borda da placa.